Tudo povoado as cabeças caluche. Tudo povoado epidemia chiclave. Tudo povoado as cabeças caluche. Tudo povoado epidemia chiclave. No nosso dia a dia, tu vem nos sacudindo, andando por aí, pelos cantos da cidade, dos distritos além. Você vê? Pololo, é? Você pololo lentlane com na cabile. Pololo, é? Pololo! Ngai mbira momo se ka desaparecer na place. Mas nós não faz respeito bom. Bocalma coisa com mim nga flapé boele. Bocabalaba vive na lá boco membo na lá dessa vida mo. Tava fazer coisa lá atrás. Nós não faz respeito. Fala nga só boca cuji. Você lá atrás café que qual? Agora que estou brincando mesmo que o papai tá me chamando. Busca flogar? Tempo sai busca flogar, acabar pega caderno. Bora cá comprar copa não comer o zafo. Basta lá da boca copla. Você qual que não quer comer tudo já? Boca comprar aquele loço, pedaço soliço, massa tomate, cado. Não consegue, isso naquele salo for, na ainda tem salo for, salo 5 conto. Estou comprando sumo para mim também, sumo. Vamos se beber sumo? Eu chantam boca, compra sucre de 10 conto. Catila lança na latlache. Café sumo para beber, fa? Boca pija, pija a flex com a ver. Na cama se beber sumo, qual tela só sabor famoso? Bunda de sul, filho olha atender, tua conta de fada nascer. Família novo dobla povo, ebi machi clavi. Sim. Então, Bruno, estás bom? Obrigado. Tá. Vim. Coisa de sempre, que é o 2 contos de massa tomate, um caldo, sim, meio quilo de arroz, meio litro de óleo, 250 gramas de açúcar. Tá bom, tá bom. Sim. O que mais? Esparguete, né? Arroz, não, arroz? Não ouvi. Eu não comi esparguete também já. Tem que ir arroz, né? Sim, sim. Espera pouco. Tá bom, então. Esse aqui é esse de um novo... nova família mostrou, né? Nova família de água. Vai com ele sossegado, não vai com ele para não sujar. E vou sujar. Tem para casa, tem mostrar minha avó. Tá bom, tá bom. Tchau, Minha querida dobra. Lambira muito monga manda moselecado que catada chimenta chi. Parce que quand fala manda café européen imagina café a closon faz ça vede. Meu amigo acaba copla como? Enfim. Aqui é. Mas flabosa ngaliga da pebo boca bibo balele dono bona do outro dona que fiz? Amna são fatas feito. Como é que dashi? Eu fui comprar tela na estrada assim. Antes bota antes vou comprar qual? Nós somos bebelinho? Nós somos gosto bofo. Vou comprar tudo com não é? Sim. Olha sair, louço. Troco, e nessa vez a troco for. Dá troco. Cala moço fa. Gelo com maia tapetrache com de gelo, são boa com bofa. Que? Moça? Que gelo? Moça? Avô? Babu no quer já. Que fez agora, mentira? Você sabe, você vai na catar que mo fa. Não, naí na calida com bluetooth fa. Não. Como você gina eu já que você posso nascer biliwe fa, porque dessa pecado posso enganar bo? Quem enganou, avô? Como é da bo
gelo falso, botoma. Essa aqui não é de falso, não. Então, bem, como gelo, esse gelo, São Tomé, a gente não vê gelo, essa é nova família. Que família? A gente vai ter com gelo, ter família, ter primo, ter neto, com eu, qual? Esse aqui é. Super pelinho só vou comprar com ele, né? Então, dá já. Super pelinho, calma, quase de. Nga que isso? Dá já. Vamos abrir, ué. Não vem pelinho. Amna são fetas espertos, são. Não são lico, que são recebila força assim, e que são escabigolong engana. Engana só faz que eu tapado moço, Polo vem aqui. São recebila lico, são catlaba. Oh, sun ka escola mais vai estudar e ver, passou um anjo, são mil ali. Você faz que põe aqui, fazer compra, ele troca ele foi, ele não deixou fazer. São ganha polo, tem gelo danado, e a gelo sum, e a compra, Você faz que? Fez favor, dans gelo de ver, a chifão gabaki chassun, desse janja, gabaki chassun judiciário. Você faz que o problema seu faz que ele vira dinheiro. Você não é família da passou faz que. Que família dobra? Não é família da. Dizendo que isso Banco Central tem uma família. É nova família do Pastor Flasquinho. Banco Central introduzir nova nota agora no nosso país, Flasquinho. É nova família do Quem diz? Sus cangolongue enganado e tudo mora, então ante a mim sus cacunda como são enganado, não é? Eu não tenho enganação Flasquinho com isso nenhuma. Olha, vê, inclusive chapéu aqui Banco Central de me agora. Eles estão a passar agora a fazer campanha. Saber para gelo será gelo nova, para tudo lá que o banco tem de gelo no São Tomé, CB. Uns 75, olha não manda Blanco Bedine, uns 77, não te lá escudo, pedobla. Até aqui isso tem razão. Então, 97, no tempo, olha não te lá escudo, pedobla, $1000 só tá gelo mais também. 97, não pe $5.000, não pe $10.000, $20.000, $50.000. Sus que atender? Nem moeda sai de $250, com $100, com qual? Tudo negócio é. Não sei. Esse processo. Não sei. 2006. A bilapé sem contourner, sem contour sobre a nota, mas também. Não sei. Como a pigelo se novo na CB, nem alguém na liga da na França. Só me pode ter razão. Mas seu Flasquinho, vou perguntar sobre Flasquinho uma coisa. Passaram quantos anos seu Flasquinho? Responde-me. 21 anos, 21. Desce na chora a 19. 21 anos. 21 anos. Tem muito tempo para uma nota circular no país. Só Flasquinho sabe. Só Flasquinho acredita que existem notas falsas. Que quê? Só acredita que existem notas falsas. Não, tem gelo falso quando não é. Só Flasquinho, os fazedores de notas falsas, de dinheiro falso, eles com esse tempo todo, eles desenvolvem, melhoram a sua qualidade de nota. E o senhor que está aqui só não consegue observar, detectar se dinheiro é falso ou não. Gelo falso sem ela. Como ela na chubelefa? Anja Beli. Só o banco que deteta, porque se você acha mesmo que você vai conseguir detectar nota falsa, banco consegue detectar. Banco capia gelo falso. A capia pega do pega né? Bebê, quase é com os cafla gelo, se gelo de verão? Sim, isso Flasquinho, olha dinheiro bem, isso Flasquinho. O Banco Central de Santo Tomé e Príncipe, vê? Tem a remadora aqui, vê? Isso, essa cala de alemador, vê, né? Quando com o nome banco não vê, né? Ei! E a gente pega assim, daí isso não tem hipótese, imagina os liga da pique, os caras tomam uma cateva plamatóia, gelo os caras fazem zero muito, gelo não, tem zero, isso não tem nem o que fazer, que? Quando a liga da pique já, só Flasquinho, você tá fazendo bobo. Eu vou explicar uma coisa. Nico zero, não tem zero, você tem razão, tem zero. Daí bandidagem sua explicação, explicação. Só Flasquinho, na nova família de obra, cortou-se os 3 últimos zeros das notas, seu Flasquinho. Atila zero? Sim, cortou as notas. Eu tenho aqui um documento, um papel que o Banco Central também deu, na campanha que está fazendo nos distritos. O senhor vai ver. Eu vou mostrar ao senhor, aqui está toda a nota. Aqui está toda a nota. 5 dobras, 5 mil dobras, seu Flasquinho, 5 mil dobras. Tornou-se 5 dobras, vê? Tá aqui, vê? Tá aqui essa nota aqui. 5 mil 10 mil dobras. Não tem 3 zeros? Cortou-se os 3 zeros. Atletas. Tá aquele aqui, fica 10 dobras. O mesmo fez com 50 mil dobras. Cortou-se os 3 zeros, vê? 50. 100 mil dólares tem. Sim, seu Flasquinho. Eu não estou querendo
a mafia sur não. C'est quoi c'est ça vrai? Encore tu as un problème na yani 1 million pour da flamme 1 million c'est était tout 0 de 0 de can 1 million a muscola como c'est le tissu. Você sabe que cabeça rica muito, sei que cabeça rica muito. Eu expliquei senhor já. Que nova família nova cortou esses 3 últimos zeros. Então 1 milhão, 1 milhão é caça como? Ficou melhor, bro. 1 milhão, ok! Ah, crença ada na gelo, o creda, café com gelo. 1 milhão, dobra. Que coisa sunca compra com 1.000 dobra, mas se sunga 1.000 dobra, e que compra 1.000 dobra. 1.000 dobra e na café nada chimbega mefa. É verdade. Pololo seco sair. Ficou fraca. Pololo seco sair e que comer 4, você é capaz de comer 4.000 dobra tudo plama. Então, cada plama, gasta 4 milhões com pololo, uma tabiço tá. Senhor Francisco, estou enganado. Tirou-se os 3 últimos zeros nas notas, mas a nota não perdeu qualidade, não perdeu valor não. O que o senhor comprava, ou o que o senhor comprou com 1 milhão de dobra, na tua família, só pode comprar igual, não perdeu. É igual. Com 1.000 dobra e caça com 1 milhão. É igual. Ah! Vê, só pra gente cadê aqui, vê? Cadê aqui? Yoshi. Vinagre. Não tá 15 mil. É, vinagre está 15 mil dobra. Agora? Ah, ele é 15 dobra. Ah, ça quoi c'est mais? Atilé 0, tá mais gelo. Pois já sabe daqui, todas as lojas tem que colocar preço assim agora. Tem que ter os dois preços, de antiga família e não família, de antiga nota. Ah, para pecador não engana pecador. Yoshi. Só para aproveitar, só para começar a aumentar o preço de coisa. Yoshi. Como ninguém engana, só acho que é por isso. Yoshi. Sabe o que você vai fazer, avô? Avô, como gosta desse 1 milhão de tempo. Yoshi. Isso é caixa gibela. Sim. Eu, 1 milhão novo, 1.000 dobra. Eu uso. É 1 milhão, mas se você der com caixa gibela, buco gelo. É, eu vou usar de boa de dinheiro. Você der com gelo lá, com bom gibela lá, você subir lá. É. Senhor Francisco, você vai falar uma coisa com o pulo, né, do senhor agora, mas um pormenor aqui importante. Essas notas vão circular permanentemente, não. Vai ter um período de co-circulação, onde as notas vão circular em simultâneo. As duas notas vão circular em simultâneo. A partir de janeiro até julho. De coisa. De janeiro para essas 6 meses lá, vá? Sim. Ah, 6 meses está com nosso gelo candidato? Sim. Depois de 6 meses, só os bancos comerciais vão estar a receber esse dinheiro, monte de flasquinho. Assume por colocar nos bancos comerciais, sim. Não consume esse, né? Não, esse processo, só flasquinho, esse processo todo é durante 2 anos. Depois dos bancos comerciais, só o Banco Central é que só consegue fazer. E você fala do suano, você não acabou de trocar? Só perdi. Oh, não, sangue com dengue. Só passou para o museu. Não, sangue com dengue, a liga da governador, tá trocando. Você está enganado. Sangue com tem pecador. Só para estar entendendo, né? Que quando olha tem gelo mover, a liga da pecador na Banco Central, tá nem que troca dama. Senhor, ninguém vai tomar de mão, senhor, não. Você não entende? Se ela susu quer botar? Claro, não vale a pena, mas não vale a pena. Gelo com é, tá, obrigado. Yoshi, moção gelo. Assume bem, obrigado, Sim. Calma, segura. Mas ya kala bova. Xisca bebona aí, batesanela. Sobre tem uma coisa que eu esqueci, senhor. Uma das coisas também que fez a gente tirar as notas, os zeros das notas, é para falsar nas grandes transações das notas. Tá vendo? Quer dizer, se um exemplo, faz que se ganhar, se Deus ganha do produto. Se eu quiser para levantar esse montante todo, a gente vai dar todo esse dinheiro, milhões. Ah, nota certa. Família, a gente vai dar essa nota de... Nota 200 e camingua. E camingua fruto de gelo. Ah, Yoshi. Se quanto é ibu muleta, se quanto com lato, né, com papa, filho. Se quanto com yobisu não, vá. Oh, a tua catila cala de alemador, que cala a flasquinha. Ah, cala mo na capota ang gelo, vá. Cala mo, moço, vá. Cadê, bo? Moço? Isso com 12 milhões na laque? Dá-me Dá 14 milhões. Eu vou comprar uma tênis, 1.500, do papai 500 dobra.
Você não sabe por nada, que troca gelo, tudo gelo que o pecador só conhece lá, bagaste já foi. E tem tempo de trocar, se compra quá, trocar. Se isso não tem quá comprar, faz um banco para trocar quá. Não sabe por nada, você não gasta tudo gelo, fala. E de 2 milhões, você com salário que nós acabamos de trocar já não. Olha um gapé, e que charge bela, e que faz buco gelo, e que vai lá junto nemina, ué, glaço. A mim tem que faz luxo, cuida na cadinha, nem 500 mil. Mas tem que trocar, ao longo do tempo a gente tem que trocar. Tudo foi a dólar, as cabeças da luz. Tudo foi a dólar, epidemia chega. Bebelinho, Ô, Sebastião, que na hoje? há muito tempo, só não passar muito tempo. Ei, O que está passando? Pozinho? Não, é um bom de mefa. Você vê? Olha na caixa claramente, quando na capô dessa aqui, tanfa. Você vê lá do mundo. Depois também subir lá na ladeira, subir tudo hora. É, na pololo nas cavive com a minha macho. É, pololo vai comer da Ah, viajou? É, pololo vai comer da Ok, Deus ajudou ele. Ei, pede essa me, que ele fez 12º ano, pede essa me, e vai fazer curso. Fica no tempo. Ele é esperto muito. Rapaz, vai fazer comprar aqui, vai fazer leitura. Ele é com Sempre papel. Ele é com matemática. Isso é? Não, ele tem futuro. É, desse caso dele. Então, bife compra, mas se ela compra grosso. Você compra com a grosso mesmo. Alguma coisa cai de fora ou o quê? Gelo com o cabelo como dava. Minha amor, é como não gelo sempre. Dá 5 quilos louço, 5 quilos arroz, né? 3 barras de sabão, 3 barras de sabão, 10 pacotes de espaguete, tem 2 quilos de sucre, uma lata de soliço, isso é de englange. Dá uma sumo para começar a beber, um sumo fresco. Ele não tem lata não, seu Bosquinho. Ele não tem churrasco lata não. Não. Tem plástico. Não tem nada, chifa. Dá um assumo para começar a beber, quase café calor no mundo. Só que não tá coisa não. Tá quente, ele já foi embora. Ele já foi embora essa manhã. Supo ter tudo com um plástico d'água. Gandhi mira muito, mano. Pecador que tufo, boca, pealo, corquice de qualquer sabor. Ó, seu Bosquinho, sumo também não é muito aconselhável não. Olha caçamonte, é muita coisa, é muito açúcar. Olha assumo caçamonte nessa bafa, mas de álcool, esse é passa pouco e café a asneira. Olha a diabetes. Olha a diabetes, Nas catomé tudo já. Fez já, na capa fica que seco, sem nenhum guiné. Seu Blasquinho, você vai ter que, desculpa, mas você vai ter que levar sabão na mão assim, plástico. Na teca buiava? Não tem nada assim. Desculpa, viu, seu Blasquinho? Olha, essa canto é? Canto é? Toda a compra senhora é 600 dobras. 700, 700 conto. Zumbi Belinha foi para o Bilacala Bala, pequena. Você vai estar desconfiado de mim? Não, se você vê gelo, olha, o nosso abrigo, olha aí, calenta gelo, se não acabou da bom destino, coisa. É ele que não trabalha. Não, gelo, ladrão. Modo com modo de caça-glosso mesmo. Bilacala Bala, pequena, isso. Yale, 700 conto. Yale. Bom, não está falado, hein? Só Blasquinho. Esse não está valendo mais, seu Blasquinho. Você não está recebendo esse dinheiro, não. Que dinheiro nas casas? Isso aqui, eu não falei senhor que esse dinheiro, depois de 2 anos, ninguém vai receber mais do senhor, mas... Claro! Que? Olha, coleba banco já bunda disso. Eu que tenho que ir para banco? Eu não, eu que vou para banco para seu Blasquinho. Então quem quer Vai, senhor, me compra. Mas não tem... Vem me compra. Toma de olho do senhor. Você está por cá comigo? Eu falei, senhor, que 2 anos só. Mas se não acabou de dar um jeito a chifra. Eu não jeito como, seu Blasquinho? Não quer comer, Zé? Como que eu faço ele também? Eu vou lá se comprar fabalo? Eu não vou passar tempo para loja comprar fabalo, não. Ah, se não está falando com mais gelo, tem prazo, 2 anos, então, que se... Daí o quê? Dê-me 10 dobras de sumo, faz favor, 10 dobras de sumo. Não tem nenhuma
je comptais ça, c'est 1 million c'est contient dans la quête, je le sais. Ça y c'est quoi ça il fait? N'a autre je le fais, n'a je ne fais. Sur 2 millions de sont pas sur. N'a pas sunge, que quoi? Comment ça s'achète? Est-ce que nous connaissons du loge? Quel lucro que son ça quoi acheter pour son capot? Est-ce que lucro du loge sur 2 millions d'euros? N'a pas, on va ça. Et pas pour nous son cadeau. Na pena mi caderno fan, nunca fui assim quando aí for. Na pena mi caderno fa bunda desu. Já estava de sumo. Bem, então, só não quer pegar o nome do seu caderno. Tu ainda você está passando aqui, bota gritar só para dar minha coisa. Mesmo se for da manhã, bota gritar só para dar minha coisa. Não, nessa mão de sumo. Nessa mão fa. É meluco, é só botar aqui que tu está aqui. É que o puto só aqui que vendo 10 dobras. Que? Tu não vai ter 10 dobras que ganha no lucro. É, então sumo um pouco bebê, não é? Pode beber, mas lembra de pagar. Yoxi. Se tudo gerente que essa moça uma gente, nenhuma vez acaba falência. Só que sabe, abaixa bem paga coisa senhor. É, um gabemos o quê? Creda. Não pode dar pra mim. Passar bem. E aí? Quem desfare com os quase você colocar lá. Ninguém naquele VD ficar com o gelo se trocar e sabe de naquele VD vamos ficar com o gelo se trocar aí. Creda. Reforma monetária, saco a cupua, e bico dobla novo, de quem tá longe vela. Que o mama, vamos colocar tela.